Boa tarde para todo mundo. Eu vou continuar. Eu parei na aula passada, então na aula anterior, eu dei a definição de conjunto finito, né? Então X é finito. Deixa eu só relembrar aqui. Eu vou usar alguns fatos da aula anterior e é bom relembrar. Então X é finito se somente se. Aqui é uma definição, tá? Existe uma objeção. Então, se somente se existe uma objeção desse IN em X para algum N natural, lembrando que o IN, né, é o conjunto dos N primeiros números naturais. Sim, tá. Essa anotação vai usar sempre ela. E aí um resultado, acho que o resultado importante que eu provei, que é se y ele está contido em x e x é finito, então y é finito, ou seja, todo subconjunto de um conjunto finito é finito, né? E aí a união disjunta, eu provei também que a união disjunta de conjuntos finitos também é finita, né? E na verdade eu fiz mais do que isso, né? Eu fiz um exercício que era que generalizava, né? Não necessariamente a interseção é vazia, né? E aí também eu só vou citar aquele exercício, tá? Deixa eu só para ver exatamente. Foi, né? Teorema, esse teorema aqui. E a cardinalidade, né? Se a cardinalidade é justamente a soma de cada um. Aí eu fiz esse exercício aqui. Aqui. Que não necessariamente eles são disjuntos, mas o truque é justamente colocar a união como a união de conjuntos disjuntos e usar a mesma ideia, né? Então, agora eu vou continuar com as aplicações de conjuntos finitos. Não necessariamente na ordem do livro, porque não necessariamente essa ordem que está aí não é tão intuitiva, pelo menos na minha opinião, corolário. Então vamos lá. Aí o próximo resultado é o seguinte, né? Agora a gente vai usar muito a ideia de função bijetiva e injetiva. Injetiva, sobrejetiva e bijetiva, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, ó. No livro é o corolário 1. Mas o pequenininho tem... Mas eu vou só colocar só corolário aqui. É o seguinte, ó. Dada nesse pequenininho aqui, tanto nos dois tem alguns resultados que eu acho um pouco resumida a demonstração. Principalmente nesse aqui. Eu vou tentar detalhar um pouco mais do que está no livro. Ou seja, F. Uma função. Eu vou tentar escrever um pouco melhor para vocês memorizarem com mais facilidade, né? Então, dado uma função, eu vou colocar A e B, tá? No livro não tá assim,
mas eu acho que vai ficar melhor. Então, a letra A é a seguinte: se o y for finito, se y é finito e f é injetiva, então o x é finito. X é isso. E a letra B é um pouco diferente. Se agora o x for finito e f é sobrejetiva, então o y que é finito. Ok? Então, função injetiva com a finitude do contradomínio significa que o domínio é finito. E se o domínio for finito e a função for sobrejetiva, então o contradomínio é finito. A prova, eu vou tentar detalhar mais do que está aqui, porque eu achei muito resumida a prova que está aqui. A letra A, né? E aí, lembrem-se, foquem sempre nessa definição aqui, tá? Um conjunto é finito somente se existe uma bijeção para algum n. Isso aqui a gente vai usar várias vezes, inclusive agora. Então, como y é finito, né? Existe uma bijeção. Vai existir para algum n, sim, né? E tem outro detalhe. Uma função injetiva, deixa eu fazer um desenho aqui. A nossa hipótese é que a f é injetiva, né? Que é a letra A. Ó. X, a hipótese é que y é finito e que f é injetiva, eu quero provar que o x é finito. Então, só para fazer uma observação aqui, ó. Eu tenho x, eu tenho y e eu tenho a f. A f é injetiva. Significa que, se eu pegar só o conjunto imagem aqui dentro, que é o f de x, se eu pegar só o conjunto imagem aqui dentro, ela vai ser bijetiva se eu considerar só essa restrição aqui, ó. Só esse conjunto aqui. Ela vai ser injetiva e ela sempre, toda função é sobrejetiva sobre a imagem dela. Que é pela definição, né? Então, como f é injetiva, temos que, se eu pegar só f assim, ó, x, e o contradomínio sendo o conjunto imagem de x, isso aqui é bijetivo. Ok? Porque ela sempre é sobrejetiva quando é sobre a imagem dela. Quando eu considero o contradomínio justamente o conjunto imagem da função. E aí agora eu vou fazer uma construção aqui. Não, não é agora que eu vou fazer a construção. Não. A construção é no outro teorema. Lembrando que eu quero provar que a x, ela é... x é um conjunto finito. Muito bem, ela é bijetiva. Uma outra observação... observe que esse conjunto aqui, ele é finito. Pois ele é um subconjunto de y, tá? Y
Na verdade, eu não precisava ter escrito essa primeira linha aqui, não. Não é essa questão. Enfim. Ok? Então, primeira coisa, ela é injetiva, então ela é objetiva sobre essa aqui, quando eu restringo, né? Ela é objetiva. Além disso, esse conjunto aqui ele é finito porque ele está contido no y e o y, por hipótese, é finito. Agora eu vou fazer o seguinte. Aí sim, como o f de x é finito, eu não precisava ter escrito aquela linha, mas não vai prejudicar, não. Então, como esse conjunto aqui agora é finito, aí existe uma objeção, vou colocar assim, psi, objetiva, para algum m, né? Agora eu estou na seguinte situação, né? Daqui para cá eu tenho a f, que quando eu restringo ao conjunto imagem, ela é objetiva. E daqui para cá eu tenho a inversa dessa psi. Porque a psi é injetiva quando eu olho do f de x para o IM, ok? Eu tenho a inversa da psi. E ambas são objetivas. E aí quando eu olho a composição aqui, ó, isso aqui é objetiva, né? Então observe isso aqui é objetiva. E aí, pela definição, deixa eu colocar isso aqui. O x vai ter que ser finito, né? Porque o conjunto é finito se somente se existe uma objeção de algum IM ou algum IN, tanto faz para algum MN natural, no conjunto que eu quero, né? Então, se essa é objetiva, então observe que ela é objetiva porque, pois, lembrando que essa f ela é objetiva, mas quando eu considero o f de x, tá? Não precisa nem desse pois, não. E aí logo ele vai ser finito. Vou resumir logo aqui. Logo, x é finito, né? Porque eu encontrei uma objeção de algum IM no x, tá? Então, eu não precisava era dessa primeira linha aqui. Como o y é finito, existe uma objeção. Não precisava disso aqui, não. Então, começa aqui, né? Como a função ela é injetiva, quando eu considero sobre a imagem dela, ela vai ser bijetiva. E aí, além disso, o x ele é finito, porque ele está... O f de x é finito, porque ele está contido em y, e y por hipótese é finito. E basta você construir, a partir disso, uma objeção do x, aqui, ó, no IM. E feita essa construção, como é objetivo, pela definição, x é finito. Agora, o item 2 é se o x for finito e f sobre objetivo, então y é finito. O item B, no caso, né? Eu vou colocar aqui para a gente não ter que ficar subindo. X finito, f sobre objetiva, y finito. É o que eu quero provar, tá?
E aí, a ideia aqui, ó, é construir. Então, construiremos uma função g. A f é de x em y, né? Então, eu vou construir, a ideia é construir uma função g de y em x que seja injetiva, tá? E usar o item a primeira parte. Então, a primeira coisa que eu vou construir é uma função de g de y em x injetiva. Como é que eu vou fazer isso? Usando o fato da f ser sobrejetiva. Então, como a f é sobre, para cada y aqui, ó, vai existir um x no pequeno, tal que para todo y em para todo y aqui, vai existir um x no x, tal que f de x, ou y, vou colocar assim, y f de x. Tá? E aí, isso aqui acontece porque a f é sobrejetiva. E como é que eu vou definir a g? Definiremos a g da seguinte forma, né? G tal que. Então, pega um y, g de y vai ser... Isso aqui eu já fiz lá no primeiro capítulo, mas quando eu queria definir uma inversa à esquerda, ou era à direita de uma função. Mas como é que, para cada y aqui, ó, como a f é sobrejetiva, vai existir um x lá no x, tal que isso aqui vai acontecer. Aí, a g de y você define como sendo esse x aqui, ok? Então, para cada y em y, a g de y, onde g de y vai ser x, que existe porque ela é sobrejetiva, tal que f de x é y, tá? Então, é assim que é definida a g. Para cada y no domínio vai existir um x ali, tal que o f de x é y, e você define o g de y como sendo esse x, que está em x, né? No x. E aí, além disso, ela satisfaz uma propriedade, a f do g de y, f do g de y, como o g de y é x, então fica f de x, é y. Então, você tem que f do g de y é y, tá? Isso aqui prova que a função g é injetiva. A função g é injetiva, pois, por exemplo, se eu pegar x igual a g de x igual a g de y, eu vou provar que o y é igual a x, e basta você, como o g de x é igual a g de y, f do g de x é igual a f do g de y. E aí, agora eu uso isso aqui, ó, que o f do g de y é y. Isso aqui para todo y em y, tá? Aí já sai direto, porque o f do g de x é x e o f do g de y é y, tá? Então, isso aqui implica que x é y, pois
f do g de x é x e f do g de y é y. Então, logo ela é injetiva. G, vou só enfatizar aqui, g de y em x é injetivo. E aí, pelo item A, lembrando que o item A era o seguinte, ó. Se eu tenho uma função de x em y, não interessa de x em y, entre dois conjuntos, que ela é injetiva e o contradomínio é finito, então o domínio é finito. Aí nós temos aqui agora uma situação em que a G ela é injetiva, tá? A G ela é injetiva e o contradomínio é finito. E aí, pelo item A, o y tem que ser finito. Então, como x é finito, o y tem que ser finito. Porque a G é injetiva, tá? Vou dar um pouquinho de trabalho aqui. Mas eu tentei detalhar o máximo possível, tá? Quanto é provável. Se x é finito e f é injetiva, então o domínio é finito. E se o domínio for finito e a função for sobrejetiva, contradomínio aqui é finito. Muito bem. Agora eu vou provar um outro resultado que no livro está bem no começo, mas agora eu vou provar só agora, que eu acho que é o lugar ideal para ele. Eu vou mudar só um pouquinho a prova que tem no livro, para ficar mais clara. Tem um teorema, no livro é o teorema 1, tá? Que é o seguinte. Se A é um subconjunto próprio de não pode existir uma abjeção basicamente está dizendo o seguinte: se eu pego um subconjunto do IN, e aí subconjunto próprio é que ele é um subconjunto e não é o IN, tá? Então não pode existir uma abjeção de A em IN, ok? Aí a demonstração é por absurdo, a gente vai supor que existe. E aí, para facilitar, eu vou fazer o seguinte: eu vou definir o conjunto. Esse conjunto aqui, ó. Vou dar uma colada aqui na. E assim fica mais fácil entender por que a prova do Elon é do jeito que é. Pelo menos na minha opinião. Né? Vocês podem não precisar disso para entender a prova dele. Então vai ser assim, ó. São os N naturais, tais que existe ok? E aí, o absurdo aqui, a demonstração por absurdo é supor que esse conjunto é não vazio. Porque se ele for não vazio,
Porque eu quero provar o seguinte, que não existe nenhuma objeção, né? E aí, o que eu quero provar? Que esse conjunto é vazio. Então, não tem nenhum natural, tá que existe essa objeção aqui. E aí, eu vou supor, por absurdo, que ele é não vazio. Ok? Então, suponha que o x ele é não vazio. E para que isso fica mais fácil, né? Porque, não sei se vocês lembram do princípio da bordenação. O princípio da bordenação é um subconjunto não vazio dos naturais possui elemento mínimo, né? E aí, como eu estou supondo o x não vazio, ele é um subconjunto dos naturais. Dessa forma, né? Pelo PBO, pelo princípio da bordenação, existe n0 pertencente a x, elemento mínimo de x. E aí a contradição vai acontecer quando a minimalidade desse n aqui ela for questionada, for contrariada, né? Vai existir um outro que também vai ser mínima e absurdo, né? E aí a ideia é o seguinte, a gente vai analisar dois casos, né? Aliás, só uma coisa, né? Como eu tô... não tem nada. Então vamos analisar dois casos. O primeiro é quando o n0 está em A, se n0 pertence a A. E aí eu quero que vocês lembrem também daquele lema, né? Lembra da aula passada, mas eu vou relembrar aqui, ó. Na aula passada é o seguinte. Se eu tinha uma objeção f, e aí dado quaisquer dois pontos aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Suponha que f é uma objeção, né? Dados quaisquer dois pontos aqui, eu sempre consigo uma outra objeção, tais que uma outra objeção g, tal que a g leva o a no b. Ela faz isso aqui. Sempre eu consigo isso. Foi aquele primeiro lema que eu provei. Aí a ideia é exatamente essa. Ó. Se n... Agora a gente vai fazer exatamente isso. Eu vou colocar o n aqui, né? E aqui é o a. Se o n0 está aqui, o n0 também ele está em n. Aí vai existir uma objeção que leva o n0 no n0. A ideia é essa. Existe uma objeção. Existe g de a. Aqui não é in, tá? Aqui é in0. Exatamente, tal que o g de n0 é o próprio n0. Para que eu estou fazendo isso, né? Para garantir que quando eu tiro essa conexão aqui entre o n e o n0, a imagem de um do outro também continue sendo objetiva, que é o que exatamente que eu vou dizer aqui, ó. Daí, quando eu pego a restrição g', né, no a menos o n0, e aí o conjunto é isso aqui também continua sendo uma objeção, ok? Só para garantir isso.
Garanto que exista uma que liga dois, aí tira esses dois e aí continua sendo objetivo. Ainda é uma objeção. Na verdade, aqui esse conjunto, né? Existe um A e uma objeção, né? É assim. Existe A e, tá? E aí aqui a contradição, porque eu tenho um conjunto, ó, que como isso aqui é uma objeção, esse n0 menos 1 está em x. E é uma contradição, porque o n0 está em x, né? O n0 é elemento mínimo, ok? E aí, a mesma forma é quando o n0 não está em A. A ideia é exatamente a mesma. Porque não interessa. O fato é que vai existir um. E aí eu vou usar o fato dessa que o n0 está lá, vai existir uma objeção, né? Essa objeção aqui. Ou seja, então, se ele não está lá, seja a mesma coisa. E aí eu uso o lema de novo, para garantir que existe uma objeção que liga o A no N0, né? É a mesma coisa, né? Seja e seja. Mas como é que eu vou escrever? Na verdade, eu não preciso usar o lema aqui, não, tá? Eu posso fazer direto. Porque se o A é um ponto que. Esse caso fica até redundante nesse primeiro aqui, mas eu vou fazer igual do livro mesmo. Então, se o A está lá, o F de A, você pega um F de A que seja o N0, e aí a mesma coisa, a restrição, da mesma forma. Quando eu pego F' aqui em A menos F de o A menos o Azinho, isso aqui também é uma objeção. E é uma objeção. E aí, sendo objeção, mesma coisa, o N0 menos 1, ele vai estar em X e é uma contradição. Porque o menor elemento do X é o N0. Basicamente, o resumo é o seguinte. Se existir uma objeção, eu sempre posso construir uma outra, tal que fere a minimalidade do N0. Basicamente é isso. Ok? Então se é um subconjunto próprio do IN, não pode existir uma objeção de A em IN. Eu acho esse teorema um pouco difícil, principalmente para os leitores assim, iniciantes. E aí, com a ajuda desse teorema, eu vou fazer um exercício que é um corolário do livro pequeno, mas eu acho um pouco complicado. Deixa eu ver se está aqui. Não escrever nada. Exercício é o seguinte, ó. Ele é um corolário que está aqui feito um livro pequenininho, mas não sei, eu acho estranho essa prova que está aqui. Segunda parte, principalmente a segunda parte. A primeira é ok, né? Que é o exercício no livro grande é o exercício 10, tá? Que é uma seja e aí tem duas partes, né? Uma aplicação
f de x em x é injetivo se somente se é sobrejetivo. Tá? Basicamente, estou dizendo o seguinte: se você tem um conjunto finito e você prova que uma função dele nele mesmo é injetiva, automaticamente ela é sobrejetiva. Se você prova que ela é sobrejetiva, automaticamente ela é injetiva, desde que o x seja finito. Então, relembrando, esse aqui é o exercício 10 desse livro aqui. Esse é o livro 10 desse aqui, tá? E é um corolário desse pequeno aqui. Só que, ou seja, em teoria está resolvido aqui, mas eu acho que a prova está meio confusa. Eu, pelo menos, não entenderia, não. Acho que não entendi na época que eu estudei essa prova aqui. Mas eu fiz, pegando a prova dele, eu fiz uma aqui. Vamos ver o que dá, tá? Tanta coisa. Aqui. Essa primeira parte é mais fácil. Então, a ida, né, é mais fácil, que é x finito, a gente sabe, né? Então, vou escrever assim, injetiva. Então, a f... Aliás, eu vou tirar isso aqui. Basicamente, se o conjunto é finito e ela for injetiva ou sobrejetiva, ela já é bijetiva, né? Basicamente é o que você está dizendo. Então, eu quero provar que ela é sobrejetiva. Esse aqui é mais fácil. Então, primeira coisa, como x é finito, agora sim, né? Como x é finito, aí a definição, existe uma bijeção, né? Existe uma bijeção π de in em x para algum in, tá? E agora eu vou fazer o seguinte truque aqui. Por exemplo, do in para... Deixa eu mudar até de cor. Tenho aqui, né? Do in para o x, aqui eu tenho a φ. Do x para o x, eu tenho f, né? E do x para o in, eu tenho a inversa da φ. E aí, lembrando, essa aqui é bijetiva. Essa aqui, por hipótese, é injetiva, né? Lembrando que a hipótese que eu tenho é que a f é injetiva e eu quero provar que ela é sobre. E essa aqui é bijetiva, né? Que é a inversa da... E aí, quando eu componho, olha essa função aqui, ó. Essa aqui vai ser injetiva. Vai pegar a menor, né? Então, observe que daí, vírgula, a função... Lembrando que... Aliás, deixa eu só finalizar aqui esse diagrama, né? Essa função que vem aqui é a função g, que é a φ a menos 1 composta com f composta com φ. Tá? Essa aqui, essa função injetiva. Então, ela vai de n em n dada por, né?
é injetiva. Muito bem. Agora o que eu vou querer provar é que ela é sobrejetiva. Como é que eu vou provar isso, né? Esqueci. Ah, tá. Falando para cola aqui. Tela injetiva, ela é sobrejetiva. Eu tinha esquecido. É sobrejetiva sobre a imagem, né? Logo, quando eu considero a G assim, IN, em G de IN, essa aqui ela é bijetiva, porque ela, novamente, como ela é o mesmo argumento que eu usei no outro, né? Como ela é injetiva, quando eu considero o contradomínio só o conjunto imagem, ela vai ser bijetiva. Porque ela é sempre, uma função é sempre sobrejetiva sobre a imagem. E aí o seguinte, eu tenho objetiva e o G de IN, isso aqui está contido no IN, né? Porque a G ela é de I em I, então a imagem do I está contida no IN. E aí agora a gente vai usar o teorema. Porque o teorema ele diz que não pode existir uma objeção, não existe uma objeção de um subconjunto próprio do IN nele mesmo. E aí eu cheguei na conclusão que existe uma objeção de um subconjunto do IN, aqui, ó, no IN. E aí o que acontece? Como isso aqui é uma objeção, a única possibilidade é que o G de IN seja igual ao IN. Não pode ser subconjunto próprio. Essa é a ideia. Porque se for, essa objeção não existe. Então, pelo teorema anterior, isso aqui tem que acontecer. O IG de N só tem que ser igual ao IN. Porque não pode ser subconjunto próprio, porque se fosse, aí pelo teorema não existe tal objeção, né? Logo, se o G de N é igual a N, quer dizer que a G é sobrejetiva. G é sobrejetiva. E, portanto, objetiva, né? Porque, como pela construção dela, eu comentei aqui, ó, ela é injetiva, né? Portanto, G é objetiva. Só que a minha missão aqui é provar que a F é sobrejetiva, né? Objetiva. Além disso, ou daí, né? Lembrando que a G é φ a menos 1, composta com F, composta com φ. E aí, basicamente, eu vou... Isso aqui é a mesma coisa, né? Eu vou pegar o quê? Eu vou compor aqui com... Porque a G é igual a isso, é somente se, porque eu vou colocar, digamos assim, a F em função da G, da φ e da φ a menos 1, tá? Vai ficar assim, φ, G, composto, ok? E aí agora eu estou provando que a F é sobrejetiva também. Porque essa aqui é bijetiva, agora eu já provei que essa aqui é bijetiva e essa aqui é bijetiva. Particular F vai ser sobrejetiva, tá? Tá mostrando mais, tá mostrando que ela é bijetiva, né? Em particular sobrejetiva. Então a ideia, como é que é a ideia? Primeiro, eu tenho uma objeção que vem do fato do x ser um conjunto finito. Aí eu construo uma função g que ela é injetiva por construção,
porque a própria f vai ser injetiva aqui. Depois eu uso o teorema anterior para provar que essa g, na verdade, ela é sobrejetiva e além disso, portanto, bijetiva, né? Porque ela já era injetiva inicialmente. E aí depois eu escrevo a minha f em função dessas três, e as três são bijetivas, em particular as três são sobrejetivas. Logo a f é sobrejetiva, que é a primeira parte. Que é tecnicamente a parte mais fácil. Já tem isso aqui. A volta eu achei um pouco. A do livro eu achei muito, assim, engoliu muita coisa. Eu não entendi bem, não. Mas eu vou tentar fazer pouco diferente que tem no livro, para vocês tentarem entender um pouco mais, tá? Então, a volta eu quero f sobrejetiva, né? F, eu quero provar que ela é injetiva. Isso aqui não é tão simples. Eu, pelo menos, não achei, né? Mas a ideia é a mesma, tá? Mas eu vou repetir só para vocês compreenderem mais. Como, do mesmo jeito que eu fiz. Como x é finito, existe uma objeção e daí a mesma coisa. Eu vou construir uma função que agora ela vai ser sobrejetiva, né? Ó, daqui para cá é a mesma ideia. X, daqui para cá x. Aí daqui para cá eu tenho φ, aqui a f, aqui φ a menos 1. E aí do mesmo jeito, essa aqui é bijetiva, essa aqui é sobre, e essa aqui é bijetiva. Portanto, a função que vem daqui para cá, ela vai ser sobrejetiva. Daí a função definida por definida por é sobrejetiva, tá? Então, muito bem. Agora eu vou fazer um desenho aqui. Então, a função g, ela é sobrejetiva. E agora eu vou construir uma função h. Construiremos da mesma forma que eu construí aqui, ó, igual, exatamente igual. O z. Onde foi? No primeiro exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, eu tinha uma função que era sobrejetiva. No item B, aqui, eu tinha uma função que era sobrejetiva e construí uma função trocando os domínios que era injetiva. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Mas como o domínio contra domínio são o mesmo conjunto, eu vou construir uma função h, digamos assim, voltando aqui, né? H, tecnicamente é assim, injetiva. Construiremos H de IN em N, injetiva, da mesma forma que foi feito o outro. Tá ok, né? Eita, onde isso aqui bagunça. Eu vou pegar um y em n, um h de y, da mesma forma,
Porque a G é sobrejetiva, qualquer elemento aqui, ó, y aqui, vai existir um x aqui, tá o que? O g de x é y, porque ela é sobre. E aí eu faço o h de y igual a esse x, do mesmo jeito. Onde h de y é x, que existe, né, pela sobrejetividade da g. E aí, por construção, h, a g de h de y é igual a g de x, que é igual a y, né? É a mesma conta que eu fiz agora há pouco. E aí eu não vou provar isso, mas do mesmo jeito que eu fiz é igual, ela vai ser injetiva, tá? Vocês podem provar aí. Ah, eu vou fazer só para ficar completo. H de y igual a H de x, né? Você passa o G, perdão. E aí, pela propriedade do G de H de y ser y e o G de H de x ser x, você tem que y igual a x. Ela é injetiva. E agora a ideia é provar que essa H é sobrejetiva. E aí eu vou provar que ela é bijetiva. Depois disso, para vocês verem que é um pouco... Isso aqui já é bem complicado. Então, só antes de prosseguir, né? Construir essa H do mesmo jeito que eu fiz com aquele primeiro resultado. Aí eu vou provar que ela é bijetiva. Então, primeiro eu provei que ela é injetiva, pela construção. Agora eu vou provar que ela é sobre. E aí depois, o que eu tenho que fazer? Foi tanta coisa. Ah, depois eu vou usar o fato dela ser sobrejetiva para provar que a G é injetiva. E aí acaba. Porque vai ser o mesmo esquema da outra, por essa expressão que está aqui. Como a G é injetiva, eu escrevo a f em função da G, da f menos 1 e da φ. E concluo que ela é injetiva também, né? Lembrando que eu quero provar que ela é sobrejetiva, então ela vai ser injetiva. Então agora eu vou provar que H é sobrejetiva. E a ideia é a mesma que eu fiz também do item anterior. Porque como H é injetiva, que eu acabei de provar, né? Se eu pegar H de IN em H de assim, ela vai ser bijetiva novamente pelo argumento de ser sobrejetiva sobre a imagem. Logo, essa aqui vai ser bijetiva. É bijetiva. E aí, do mesmo jeito, pelo teorema anterior, não só pode existir uma objeção sobre um subconjunto do IN sobre ele se esse conjunto for ele mesmo, né? Pronto. Logo, ela é sobrejetiva também. E agora sim, finalmente vou provar que a G é injetiva para acabar com a demonstração. Provaremos agora que G é injetiva. E aí que vem um truque final, né? O truque da H é justamente nessa parte aqui. Porque, por exemplo, se... E aqui eu vou ter que fazer um desenho só para... Peraí. Se G de x é igual a G de y,
Então, eu quero provar que o y é igual a x, né? Mas aí como é que se prova isso aqui? Tem um truquezinho. Porque o x e o y estão em i, ok? Se eles estão em i, eles são o h de alguém, né? Fato do x, porque a h é sobrejetiva, né? Porque aí, aqui o truque é você olhar o x e o aqui, né? Como a h é sobrejetiva, vai existir um a e um b, né? Seja, eu vou fazer assim, seja x barra y. Como h é sobrejetiva, existem a e b, né? Tá ok. O h de a é x e o h de b é y. E aí ficou fácil agora provar que o y é igual a x pelo seguinte. Eu vou trocar, tá vendo? G de... O que eu fiz aqui agora? Eu esqueci tanta coisa. Ah, tá. Logo, x é o h de a. Como é que eu fiz aqui? É, agora... Só não botei nada aqui, na verdade, no cálculo que eu fiz. Só disse que era aí e acabou. O que eu tenho que concluir? Que o x é y. G de a... Ah, tá. Lá, lembrei. X é igual a h de a. Então, o g de x é igual ao... Mas não dá certo. G do... Ah, tá aqui. Ah, eu lembrei. Então, o x é o h de a. Aí eu passo o g aqui e eu coloco isso. Agora eu tenho que usar que o g de h de a é a. Aqui, ó. Que é coisa demais. Já nem lembrava disso aqui. Tá vendo? G de h de y é sempre y para todo y e n. G de h de a é a. E a mesma coisa que y é h de b. Então, o g de y é o g de h de b, que é b. Então, eu tenho que o x de a é a. E aí, por hipótese, né, como o g de x é g de y, o a é igual a b. Se o a é igual a b, o h de a é igual ao h de b, tá? Mas o h de a é x e o h de b é y. Aqui, ó. Pronto. Aí acaba finalmente. O h de a é x e o h de b é y. Aí a g é injetiva. Injetiva. E
Isso aqui vai implicar o quê? Que φ menos 1G. E aí, novamente, agora que a G é injetiva, composta com essas duas que são objetivas, a F é injetiva. E acaba, finalmente. Aí, isso aqui é difícil mesmo. Mas no livro, tem nada dessa H aqui no livro, ele faz uma coisa muito resumida, eu confesso que eu não entendi, não. Não sei se vocês vão, quando vocês lerem, vocês vão entender. Para mim falta uma coisa, ou então, não sei, mas o fato é que eu vou, digamos assim, transferir, vou provar aqui deixa eu voltar aqui. Tá, aqui, vamos lá. Aqui é um exercício também, né? Exercício 10, para vocês verem como esses exercícios são difíceis. Sobre o adjetivo, eu quero provar que é injetivo. É a mesma ideia, tá? Eu construo a G, que é sobre adjetivo aqui e tudo mais. O problema é provar que essa G é injetiva. Naquele outro, provar que ela era sobre era mais fácil. Aí para provar que é injetiva, mesmo jeito. Aí é difícil. A ideia é construir uma H, uma outra, com todas as ideias anteriores, que essa H ela é bijetiva, e a partir disso mostrar que a G é bijetiva. No caso, principalmente mostrar que a G é injetiva, já que ela vai ser sobre por construção. E tem que usar esse truque final aqui. Ok? E aí, finalmente, mostrar que a F é injetiva. Não é fácil, não, isso daqui. Então, é importante vocês revisem essas aulas, viu? Que é muito detalhe. Eu mesmo me perco aqui. É tanta coisa. E aí, eu vou fazer só mais um resultado para vocês. É bem fácil esse, realmente. E aí, eu encerro a parte de conjuntos finitos, né? A gente vai para a parte depois para conjuntos infinitos na quarta-feira, mas é pouca coisa. O que eu vou fazer é só que se dois conjuntos são finitos, o produto cartesiano deles é finito também, tá? Tem no livro grandão. Aí todos os resultados que eu não fiz aqui é porque dá para vocês entenderem com os que eu já fiz, tá? Então, se x e y são finitos, esse resultado está no grande, no maior, no vermelho. Então, produto cartesiano de finitos é finito. Finitos. Então, é finito. E vale a cardinalidade dele, né? É igual a cardinalidade de x vezes cardinalidade de y. Aí a ideia aqui a ideia aqui é colocar ele como uma união de conjuntos disjuntos. E a primeira coisa que eu vou fazer, como y é finito, você pode fazer o mesmo assim com x, é a mesma coisa. Mas eu vou fazer igual que está no livro. Como y é finito, eu posso listar os elementos do y, tá? Assim, y1, ym, por exemplo. Supondo que a cardinalidade dele é m, né?
ok? Daí, o que que ocorre? O x cartesiano y, você olha como a união do conjunto x, k variando de 1 até m, onde xk é x cartesiano yk. Basicamente, você pega um elemento, por exemplo, x1, o cartesiano do x com o y1. Você pega o elemento do y e faz isso. Aí, do mesmo jeito, o x2 é o x cartesiano. Por exemplo, quem são os elementos desse conjunto? É o x1, y1, x2, y1. A segunda coordenada aqui sempre é fixa e a primeira vai variar de acordo com os elementos do x. E assim sucessivamente. E aqui vale, né? Ó. Se você pegar um elemento que está aqui, ele vai estar em um desses xk, né? Essa igualdade aqui não é difícil de ver, não. Okay? E eles são disjuntos, 2 a 2 disjuntos, como o livro diz, né? Porque 2 a 2 disjuntos significa que se você pegar dois índices distintos, eles são disjuntos. xk interseção a xj é vazio para todo k diferente de j. Você pegar dois distintos, isso aqui significa ser 2 a 2 disjuntos. E aí agora eu posso usar aquele resultado anterior. Então, se ele é a união de conjunto, uma união finita de conjunto finitos, ele vai ser finito, tá? Eu tenho que provar que esse aqui é finito, né? Esse aqui. Vou deixar um exercício para vocês aqui. Como é que eu provo que esse conjunto é finito, o x sendo finito? Ok? Não é difícil, não. E como cada xk é finito, e eles são disjuntos, então cada xk é finito, e eles são disjuntos, e 2 a 2 disjuntos, esse aqui é finito. E a cardinalidade vai ser a soma das cardinalidades. E vai ser card de x1 mais de xm. Aí também quando vocês provarem que cada xk é finito, vocês vão conseguir provar que a cardinalidade dele é a mesma cardinalidade do x, tá? Ok? E aqui vai ficar m vezes a cardinalidade do x, né? Do x mais m vezes aqui. Por isso que é m vezes a cardinalidade do y, que é a cardinalidade, né? Que é a cardinalidade do x vezes a do y, tá? Cardinalidade do x vezes a do y. Então aqui para vocês, ficou só faltando isso aqui, que eu vou deixar para vocês tentarem provar aqui. Se isso é finito, basta você provar que se um conjunto é finito, ele cartesiano um ponto é finito também. É a mesma coisa. Ok?
Como eu falei, esse capítulo, para mim, é o mais difícil, principalmente porque está no começo. E aí tem muita coisa, muito detalhe, junta muita teoria, então é importante que vocês sempre estejam lendo, revisando, porque o que vai acontecer é que eu vou estar falando nas aulas, vocês não vão entender. É importante que vocês sempre estejam revisando o conteúdo. Eu também não vou conseguir passar muita coisa na aula, não, porque os resultados são muito, tem muito detalhe e tudo mais. Não tem como. Ó, por exemplo, um exercício desse para falar de todos os detalhes, né? Eu não posso também só jogar o resultado, ok? Aí a parte de conjunto finito acabou. Foi a aula passada e essa, né? E a aula que vem vai ser conjuntos infinitos. E aí vai dar para fazer mais exercícios. Porque como tem mais teoria, acho que eu vou tentar fazer dois na aula que vem. Dois exercícios, pelo menos. Porque só estou conseguindo fazer um. Ok? Então é isso, viu? Na aula que vem a gente continua. Uma pergunta? Sim, eu vou resolver no sábado. Vou gravar um vídeo e vou resolver ela. Porque uma aula não dá, eu acho que uma aula não dá para eu resolver toda, não. Não explicando tudo. Aí eu vou tentar fazer num vídeo separado. Aí eu coloco ele. Sábado ou domingo. No máximo domingo eu coloco. Ok? Aí eu resolvo. Então é isso, né? Então tá bom. Daqui a pouco eu posto o vídeo. Tá certo dessa aula aqui. Então se cuidem. Até a próxima. Estudem muito. Até mais.